Olá, sou o professor Sérgio Camargo, professor de Direito Público. Estamos hoje aqui no Saber Direito Responde para tratar das questões de aulas passadas sobre políticas públicas para a diversidade. E temos aqui presentes no estúdio acadêmicos do direito que formularam algumas perguntas sobre as aulas ministradas para nós podermos implementar um pouco mais as aulas que tivemos ao longo da semana. E aí, meninas, quais dúvidas vocês tiveram nas aulas ministradas? Qual a conexão entre políticas públicas e direitos fundamentais? Bom, a conexão entre políticas públicas e direitos fundamentais é intrínseca, né? É plena. Os direitos fundamentais são princípios materializados da dignidade da pessoa humana e que são implementados por políticas públicas, que são intenções de governo para consecuções a médio e longo prazo de desenvolvimento sustentável do país. Então, aqueles países como o Brasil, que têm cartas constitucionais escritas, trouxeram princípios da dignidade da pessoa humana para o seu núcleo central a partir de princípios fundamentais, e as políticas públicas são as responsáveis por programas de governo que tendem a materializar essas atividades. Professor, quais são os eixos temáticos do Programa Nacional de Direitos Humanos 3? Durante os encontros nas aulas de políticas públicas para a diversidade, nós tratamos especificamente da questão do PNDH para as políticas públicas envolvendo a diversidade sexual. Então, é o incremento da cultura LGBTT, de lésbicas, bissexuais, transexuais e transgêneros, a questão de políticas públicas para a empregabilidade desse setor, todo o que se refere à questão da diversidade sexual nos 3 planos nacionais de direitos humanos. Professor, como efetivamente atua o judiciário no controle das políticas públicas e quais são os limites da sua atuação? Essa é uma questão bastante delicada, né? Nós temos algumas falhas nas políticas públicas acerca do seu controle, né? Porque o Brasil ainda não implementou um sistema real de controle judicial de políticas públicas, né? Há um certo temor de se retomar a Judicial Review norte-americana, vivida no século passado, em que a Suprema Corte norte-americana ela praticamente controlava as atividades do Executivo norte-americano. Então, atualmente, o Legislativo e o Executivo são os grandes formuladores de políticas públicas e ainda falham os mecanismos de controle. Existem núcleos essenciais de políticas públicas a serem implementados a partir dos princípios fundamentais, que muitas vezes, após 24 anos de Carta Constitucional, nós ainda não conseguimos alcançá-los. E ainda temos algum temor da invasão do Poder Judiciário no que seria mérito administrativo. Mas, atualmente, avança o Poder Judiciário nesse núcleo central a partir dos standards, como estabelece o professor Ronald Working, né, que são aqueles padrões mínimos que os poderes executivos e os poderes legislativos deveriam implementar para alcançar essas políticas públicas. Então, estamos exatamente nesse momento, né, o Poder Judiciário tentando fomentar as políticas públicas a partir deste núcleo central estabelecido nos princípios da dignidade humana, com sede principal no artigo 5º da Constituição Federal. Professor, existe algum meio de verificar a efetividade de uma política pública? Se sim, com certeza, né? Os meios de se efetivarem políticas públicas, a observância da efetivação das políticas públicas é a melhora da qualidade de vida do cidadão brasileiro, né? Então, as políticas públicas, elas pretendem a médio e longo prazo um desenvolvimento sustentável de uma população, em que há alocação de determinado recurso financeiro para que se possa implementar a vida do cidadão. Podemos pegar o exemplo do Fome Zero, né? Uma política pública do governo do ex-presidente da República e bastante ainda observada na atual gestão. Num país como o nosso, em que a miserabilidade ainda alcança altos graus, altos índices do nosso país, muitas pessoas ainda passam fome. Então, se a pessoa passa fome, ela não tem condições de desenvolver a sua psique emocional, não tem condições de desenvolver a sua qualidade física corporal. E aí, obviamente, não trabalha, não aprende, não ensina. A partir da política pública do Fome Zero, as pessoas puderam comer. A partir da alimentação, elas podem ir para a escola, porque agora têm condições de desenvolver a sua psique emocional, educacional, cultural, e aí aprendem um labor, passam a trabalhar e podem agora, então, contribuir para a carga tributária,
trabalhista e previdenciária e aumentar o produto interno bruto do país. Então, com isso, você observa que o Fome Zero é uma boa política pública, porque o governo ele vai injetar recurso financeiro naquela parcela da população e, a partir de um determinado momento que a pessoa se autossustenta, não há mais a necessidade da implementação da política pública naquele setor, para aquelas pessoas, porque elas devolvem, inclusive, para a sociedade todo o recurso a ela investidos a partir do momento que conseguem trabalhar e contribuir para a carga tributária, trabalhista, a carga previdenciária, e aí, de certa forma, ajudam a melhorar o produto interno bruto do país. Então, dessa maneira, você consegue vislumbrar uma real e eficiente resultado de uma política pública. Professor, em que consistem os programas nacionais de direitos humanos e quais são os objetivos referentes à diversidade sexual? Os objetivos seriam reequilibrar a comunidade chamada LGBTT, né, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros, à sociedade brasileira por uma grande marginalização que esse setor sofre na sociedade, né? Nós já estamos na terceira versão do PNDH, do Plano Nacional de Direitos Humanos, mas infelizmente ainda não conseguimos alcançar o que o PNDH 2 estabelecia para esta comunidade, para a comunidade LGBTT. O Plano Nacional de Direitos Humanos 3, de certa maneira, ele conseguiu um alcance, uma efetividade maior a partir de municipalidades e governos do Estado que criam órgãos de defesa da diversidade sexual e passa a ter especificamente mecanismos materiais de execução de atividades que possam alcançar as políticas públicas. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nós podemos citar o Projeto Damas, que é um projeto de ressocialização de travestis e transgêneros no mercado de trabalho, como vimos em aulas passadas, né? A partir desse programa do governo, nós conseguimos perceber uma melhora na qualidade de vida deste setor, porque eram parcela dessa sociedade que tinham apenas duas opções de labor. As travestis e transexuais, elas seriam prostitutas ou seriam profissionais da beleza, cabeleireiras, né? A partir desse programa de qualificação, elas podem voltar ao mercado de exercer outras atividades e uma parceria do setor público com o setor privado alcançou empregabilidade efetiva para esta parcela da população. Então, a travesti ela ingressa no projeto, fica lá durante um ano sendo qualificada e, a partir daí, ela volta ao setor de trabalho e já não há mais necessidade de você investir aquele recurso financeiro nela. E aí a gente, de certa forma, até auxilia na resposta anterior, porque você percebe uma efetividade da política pública. O governo, ele injetou o recurso, a pessoa alcançou algum resultado de implementação, quer dizer, um desenvolvimento sustentável próprio, a partir daí ela vai para o mercado de trabalho e começa aí a auxiliar solidariamente o incremento do país a partir da contribuição trabalhista, previdenciária e tributária. Professor, como se dá a aplicação da Lei Maria da Penha em uniões homoafetivas? Essa é uma grande discussão, né, como vimos na aula anterior, bastante, até um pouco tortuosa, né? Nós temos uma visão dos legisladores de que a Lei Maria da Penha ela teria como destinatário exclusivo o sexo feminino, né? Ela foi criada com base a uma situação muito específica na década de 80, uma senhora chamada Maria da Penha, né, em que sofria maus tratos de seu marido e chegou a ficar paraplégica. É óbvio que é muito típico do sistema consuetudinário inglês, do sistema dos costumes, que não é o sistema positivo brasileiro ou norte-americano, em que a evolução da lei se dê a partir da evolução dos costumes sociais. O nosso sistema positivo tem essa problemática, né? A lei é rígida, escrita, e quer se atrelar à conduta social simplesmente o que está ali escrito. A Lei Maria da Penha, desde a sua promulgação em 2006, né, praticamente 7 anos aí da sua promulgação, ela hoje tende a alcançar o núcleo familiar. A Constituição de 88, ela previu que a professora Maria Berenice Dias identifica como a polifamília, né? A multiplicidade de famílias. Aquela noção defendida pela Constituição de 1967 de que família seria homem, mulher, para o alcance de prole, filhos, não é mais a visão moderna. Porque hoje nós não podemos nos esquecer de que a avó, por exemplo, que cuida do seu neto, porque seu filho ou sua filha não tem o recurso financeiro para criar o próprio filho, a avó e o neto são família.
A família mono ou uniparental, como a professora Maria Berenice identifica, quer dizer, um único pai ou única mãe, o pai e o filho não são família. Então nós temos uma pluridiversidade de famílias. E eu quero acreditar que a Lei Maria da Penha tenha como núcleo essencial não simplesmente a mulher, mas o seio familiar, a proteção da família. Então, será que nós devemos esvaziar o seu alcance pela identidade de gênero? Quer dizer, não há agressão física face à mulher, mas há agressão física de um companheiro perante o outro companheiro, e aí você não aplica a Lei Maria da Penha porque o sujeito passivo tem de ser a mulher. Quer dizer, o alcance da norma é a proteção única e exclusiva da mulher ou a proteção da mulher dentro do seio familiar? E aí agora, quem são os novos personagens da família? Porque se um neto vive com o seu avô e maltrata o seu avô, será que nós não poderíamos também, nesta situação, levar a aplicação da Lei Maria da Penha, principalmente nas penas restritivas, aquelas que pretendem assegurar a incolumidade física do agredido? Então, quero eu entender que a Lei Maria da Penha hoje deva se aplicar também às relações homoafetivas, porque o seu centro nuclear não é mais apenas e simplesmente o gênero feminino, mas a família como um todo. Então vamos passar agora para o intervalo e vamos continuar no próximo bloco. Até já! Estamos de volta agora com o segundo bloco do Saber Direito Responde, em que teremos as acadêmicas prosseguindo em perguntas sobre as aulas ministradas durante a semana sobre políticas públicas para a diversidade. E aí, meninas? Professor, com relação ainda à Lei Maria da Penha, a jurisprudência é pacífica com referente à aplicação dela em relação homoafetiva? Infelizmente não. A jurisprudência brasileira ainda titubia bastante, especificamente quando se trata do sujeito passivo da aplicação da Lei Maria da Penha, né, que quer ainda se arraigar a um excesso de formalidade, que aquela vítima que seria o objeto central da Lei Maria da Penha seria especificamente a mulher. A mulher, então, do gênero feminino, numa estrutura familiar do patriarcado, formada por homem e mulher. Então, aquelas relações entre duas mulheres não seriam, por muitos magistrados, objeto da Lei Maria da Penha. E, mais especificamente, as relações homoafetivas entre dois homens, em que a Lei Maria da Penha não poderia ser aplicada por conta da ausência do gênero feminino naquela situação que quer se entender, e não pode ser diferente, com a compreensão de que é uma unidade familiar. Sim, é claro que não é uma unidade familiar típica do patriarcado, como dissemos. O patriarcado que fora abraçado até a Constituição de 67, ele tinha por premissa um homem, uma mulher, com a necessidade de se proliferar a raça humana. Então, hoje, há um grande avanço, já há julgados dos tribunais brasileiros para um alcance maior da Lei Maria da Penha, até mais especificamente nas relações familiares de duas mulheres, por exemplo. Porque aí a questão do sujeito passivo mulher está afastado, porque não obstante não ser a típica família do patriarcado homem-mulher, você tem ainda assim o sujeito passivo da agressão, da violência do gênero feminino. Então você conseguiria alcançar para os casais lésbicos a aplicação da Lei Maria da Penha. A dificuldade se torna um pouco maior quando a unidade familiar ela é específica entre dois homens, ou quando o sobrinho mora com a tia, em que o sobrinho agride a tia, o sobrinho agride o tio, e aí você não teria o gênero feminino. Mas há um avanço da jurisprudência brasileira para se compreender a Lei Maria da Penha como se fosse a aplicação para a família, a proteção do núcleo familiar, e não meramente do gênero feminino da mulher. Professor, em que consiste o Projeto Damas? O Projeto Damas é um projeto itinerante da cidade do Rio de Janeiro, que já tem aí mais de 7 anos, e ele foi reformulado pela Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do gabinete do atual prefeito. O Projeto Damas é uma típica política pública de reinserção de uma parcela minoritária, especificamente travestis e transexuais, de volta ao mercado de trabalho, Eu era o chefe de gabinete da coordenadoria e tive a oportunidade, no ano de 2011, de fazer o processo seletivo das possíveis participantes do Projeto Damas. E fiquei bastante impressionado, porque quando vieram as candidatas, eu tinha a impressão de que a maior parte delas estariam no nível fundamental de ensino, ou não concluído, ou concluído, ou no nível médio de ensino,
Qual não foi a minha surpresa que das mais ou menos 60 candidatas do projeto, nós tínhamos apenas uma que não tinha concluído o ensino fundamental, algumas que estavam por concluir o ensino médio e diversas que estavam no ensino superior. Né? Encontrei uma bacharel em Direito, uma engenheira com pós-graduação em Segurança do Trabalho, encontrei diversas técnicas em enfermagem, que não conseguiam emprego, não conseguiam colocação do mercado de trabalho na cidade do Rio de Janeiro pela sua orientação de gênero. Faziam as entrevistas, mas no momento de apresentar a documentação em que a identidade de gênero, a aparência feminina dela não correspondia à identificação da sua cédula de identidade ou da sua certidão de nascimento, fazia imediatamente com que o empregador rechaçasse a contratação. Então, pessoas qualificadas, muitas até por instituições públicas, e aí eu aponto para que a gente observe o seguinte, a carga tributária brasileira é uma das mais pesadas do planeta, né? Então, uma pessoa que cursa um nível superior, uma instituição federal, uma instituição de ensino estadual, é a carga tributária do brasileiro que está sendo gasto ali. E a pessoa não consegue arrumar emprego pela sua orientação de gênero. E aí eu sempre falo com os meus alunos, né? Queremos nos manter preconceituosos? Então vamos nos manter preconceituosos. A travesti vai ser agredida na rua, essa agressão vai fazer com que seja instaurado um inquérito policial, a polícia vai fazer uma investigação, ela vai para um hospital público se cuidar. Então, por causa do preconceito, você gastou a carga tributária pagando o recurso humano estatal para a persecução criminal, naquele inquérito policial, na área de saúde para tratar da travesti, enquanto que na prática é meramente o preconceito, o ódio humano com aquela pessoa. Então a beleza do Projeto Damas foi numa parceria com o setor público, com o setor privado, poder enquadrá-las num processo de empregabilidade mais eficiente, mais efetivo, e retirá-las da marginalização, porque, reitero, né, as opções que tinham até, e ainda na grande maioria do país, é a prostituição e na área de beleza. Isso não é liberdade de escolha, né? Eu, particularmente, tive a liberdade de me tornar advogado. Poderia ter me tornado arquiteto, médico, engenheiro, mas as travestis, que é um setor minoritário bastante sensível da diversidade, elas não têm tanta amplitude na sua liberdade de expressão, na sua liberdade laboral, pela sua orientação de gênero. Então, excelentes profissionais, muitas vezes, são colocados à margem na prostituição, porque não têm uma oportunidade. Então, o Projeto Damas está a pleno vapor na cidade do Rio de Janeiro, com a intenção de retorná-las ao mercado de trabalhos e evitar que só tenham a opção de serem prostitutas ou cabeleireiros. Professor, quais são as maneiras diretas e indiretas de combate à homofobia? Olha, a maneira mais direta de combate à homofobia é a educação, né? Um país sem educação, um país sem cultura, é um país sem história, um país sem nada, né? Hoje em dia é muito curioso que a gente olha para a República Chinesa e chama a China do tigre asiático, né? Mas a gente acha que a China saiu de gatinho para tigre da noite para o dia. A Revolução Cultural Chinesa, ela durou pelo menos de 3 a 4 décadas, em que recursos financeiros a políticas públicas educacionais foram muito gastos no país para um reequilíbrio sociocultural da população. Num país que conta com mais de 1 bilhão de pessoas, com um índice muito baixo de analfabetismo. E a partir da cultura e a partir da educação, você tira a pessoa da ignorância e você permite com que ela se autodesenvolva um raciocínio de solidariedade e de igualdade social. É uma grande questão no que a gente vive no momento no Brasil, é a discussão se pode ou não, nas escolas do ensino médio ou fundamental, levar a educação à diversidade sexual. Certos setores do legislativo entenderam que se estaria ensinando o menor do ensino médio, do ensino fundamental, a serem homossexuais, a serem objeto da diversidade sexual. Então você mantenha na ignorância a pessoa simplesmente pelo preconceito. Então, a melhor forma de você implementar políticas públicas para a diversidade é a partir da informação, é a partir da educação. Vamos retirar essa história do tabu, vamos tirar a bandeira da ignorância, do preconceito, da discriminação por ela própria, para que permitamos conhecer a matéria, né?
pensa-se muito na questão da diversidade sexual a partir das relações sexuais em quatro paredes, né? A questão da moral familiar do patriarcado, que de certa maneira ela é agredida, né? E certos setores religiosos têm um grande temor em tratar desta matéria, né? Eu me recordo quando a Argentina, cerca de 2 anos atrás, a partir de um ato legislativo, reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em que numa audiência à mídia, a presidente Cristina Kirchner, primeira pergunta que ela fez, doeu, porque agora os homossexuais podem se casar. Isso afetou em alguma forma a vida dos heterossexuais? Alterou os direitos dos heterossexuais porque homossexuais agora podem contrair matrimônio? O que mudou na vida dos heteroafetivos a possibilidade de homoafetivos agora casarem-se? Então a gente tem que romper o tabu dessas convenções pré-estabelecidas, né? Convenções são questões desenvolvidas pela sociedade humana. Já tivemos a convenção de que a mulher deveria ser subjugada e que ela deveria ser do lar. Já tivemos convenções de que os negros deveriam ser meramente para trabalho escravo. Então as convenções, elas existem para serem superadas. Então, hoje em dia, nós estamos neste momento, superar a convenção do preconceito para perceber que os homossexuais, os homoafetivos são tão iguais quanto os heteroafetivos. Professor, como fazer com que as políticas públicas e ações afirmativas elaboradas para as minorias não se desvirtuem e acabem se tornando, na prática, uma medida discriminatória? Pois é, a partir do momento em que nós temos políticas públicas para minorias, o que nós estamos tentando? Um processo de igualdade, um processo de isonomia, né? Naquela visão acadêmica tão conhecida de que a isonomia trata igual quem está igual e diferente quem está diferente, as políticas públicas elas pretendem reigualar. É claro que para que elas alcancem essa noção de isonomia, elas precisam necessariamente de critérios técnicos objetivos, critérios que possam permitir você tratar igual para realmente desigualar. Então, um exemplo simples, né? A questão de cotas para universidades ou cotas para o serventualismo público, né? Um país como o nosso, que conta hoje com mais ou menos 200 milhões de habitantes, é um país altamente mixigenado. Nós não somos um país tradicional de raça ariana, de raça branca. Quem é branco, quem é negro no nosso país, né? Eu, particularmente, não me considero branco. Também não sou negro, sou alguma forma de mistura das duas raças, né? O que a gente identifica hoje por caucasiano. Agora, a mera identificação da pessoa, eu me considero negro, ou eu me considero índio, tem que haver algum critério técnico objetivo na história genealógica da pessoa, o seu antepassado, seu bisavô, seu tataravô foi um negro escravo, ou o seu tataravô foi o índio da tribo X, para que possa realmente alcançar aquele núcleo que se pretende, o negro, o índio. Porque a política pública sem critérios objetivos, ela só incentiva a desigualdade e cria uma sensação de desconforto muito grande na sociedade. Porque pela intenção da proteção, do incremento social do indivíduo, você acaba na prática diferenciando cada vez mais. Professor, no Brasil, quais são as normas protetoras da diversidade sexual? As normas protetoras da diversidade sexual. Bom, se nós estivermos observando do legislativo, são muito poucas. Existem muito poucas normas, leis propriamente ditas, que protegem a diversidade sexual, a homoafetividade. O que nós temos são algumas normas municipais, né? Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a Lei 2475, né, de 1996, que nós tratamos numa de nossas aulas, né? A Lei 2475, ela criou a infração administrativa, como vimos, por discriminação pela orientação sexual. Não é o crime de homofobia, até por competência do Congresso Nacional, que ainda até hoje não teve a oportunidade de votar a PLC 122. Então, nós não temos o crime de homofobia, nós temos normas esparsas que pretendem criar, como na cidade do Rio de Janeiro, infrações administrativas por discriminação. E aí você se dirige ao estabelecimento comercial, você se dirige ao órgão público, você se dirige ao servidor. Mas, infelizmente, nós temos uma ausência, uma omissão muito grande do típico normatizador,
que seria o Poder Legislativo, né? Assembleias, câmaras e principalmente o Congresso Nacional. Do Congresso Nacional a favor da diversidade sexual, nós não temos praticamente nenhuma norma. Então encerramos assim o Saber Direito Responde. Foi um prazer estar com vocês e até uma próxima oportunidade.